Muito boa noite para todos vocês. Nós, hoje, aqui na casa de Célia, iremos desenvolver o tema Caracteres da Perfeição. O tema a nós proposto para o estudo está inserido no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Sede Perfeitos. Este capítulo também traz subtítulos e estudos importantíssimos sobre o homem de bem, sobre os bons espíritas e traz importante instrução do espírito Lázaro sobre o dever. Mas consta nos dois primeiros itens do capítulo o subtítulo Caracteres da Perfeição, nos quais há a definição de perfeição feita por Jesus no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, mormente nos versículos 44 e 46 a 48. Esses versículos estão no item 1 e no item 2 desse subtítulo. Kardec faz as suas considerações sobre a perfeição relativa destinada a todos nós, seres da humanidade como um todo. Especificamente sobre esses caracteres da perfeição, Jesus lista para nós 3 pressupostos: amar os nossos inimigos, fazer bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e caluniam. E ele faz a exortação no versículo 48, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Para Kardec, isso seria a expressão máxima do amor-caridade. Mas antes, ele argumenta que não nos é possível atingir a perfeição do Pai Celestial, sendo criaturas suas, porque a perfeição divina é absoluta, enquanto a nossa é relativa na extensão daquilo que o Criador estabeleceu para todos nós. Mas alerta Kardec que Jesus, sabedor das dificuldades dos homens daquela época, as dificuldades que eles teriam para compreender essa questão, Jesus então limita-se a apresentar um modelo para que eles se esforçassem por atingi-lo. Bom, então, como nós dissemos, enquanto seres criados pela divindade, estamos todos submetidos a uma perfeição relativa, suscetível a toda a humanidade e expressa nos versículos citados do capítulo 5 de Mateus, sendo essa perfeição relativa a caridade em sua mais ampla acepção, englobando todas as outras virtudes. Ainda para Kardec, todos os defeitos e vícios que possuímos, sendo todos eles frutos do orgulho e do egoísmo, alteram e mesmo negam o sentimento de caridade, enfraquecendo os seus princípios, que são, Kardec lista para nós 4 princípios básicos da caridade e amor. Ele cita a benevolência, que é a bondade de ânimo para com todos; a indulgência, que é a disposição para perdoar; a misericórdia, que temos para com os nossos semelhantes; o sacrifício, que é a renúncia em favor de todos; e, por fim, o devotamento, que é a dedicação, o nosso empenho em favor do próximo. Por isso,
o mestre de Lyon conclui que o nosso grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor devotado ao próximo. Então vejam bem porque essa síntese kardeciana é muito importante. O grau de perfeição que conquistamos está na razão direta do amor devotado ao próximo. Então, na linha evolutiva, começando nos primórdios, na retaguarda, né? Quando passamos a fazer as nossas experiências enquanto alma humana, tendo sido o princípio inteligente se transformado em espírito, até os graus mais evoluídos, né, que a humanidade conhece. E essa perfeição pode ser mensurada pela extensão do nosso amor que devotamos ao semelhante. Bom, e como nós dissemos, tem uma reflexão de Lázaro nas instruções dos Espíritos, neste capítulo que estamos trabalhando, sobre o dever. E Lázaro define que o dever, para ele, é a obrigação moral da criatura, primeiro para consigo mesmo e para com os outros, sendo isso a lei da vida. Mas nós, na maioria das vezes, ainda fruto do orgulho e do egoísmo, temos sido atraídos pelos interesses mais comezinhos da nossa própria intimidade, interesses egoísticos, individuais, preocupando mais conosco mesmo do que para com o próximo, e por isso, né, a sapiência divina nos entrega o nosso livre-arbítrio. Fazendo as nossas escolhas, nós podemos progredir ou ficar como que estacionados, repisando caprichos pessoais, desejos muitas vezes inconfessáveis, viciações diversas, e não fazendo o que é mais importante, que é o investimento no semelhante que experiencia essa existência aqui conosco. Mas citamos Lázaro porque queremos destacar uma outra instrução sua, que está no capítulo 11 do mesmo O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Amar o Próximo como a si mesmo. Nessa instrução, Lázaro nos informa que o amor resume toda a instrução de Jesus. Toda a doutrina de Jesus está contida no amor na sua mais alta sublimação, sendo o amor, como ele diz, por excelência. E nos apresenta a seguinte explicação, que está vinculada à linha do tempo, à linha evolutiva de cada um de nós. Ele nos diz assim, que em sua origem o homem é só instinto, mas passando pelo processo reencarnatório, ele vai se tornando mais avançado, porém corrompido, e aí passa a ter sensações. Na linha da evolutiva, através, como dissemos, da reencarnação, ele vai se tornando mais instruído e depurado, e passa a ter sentimentos. Então, ele, num primeiro momento, temos o instinto, no segundo momento, sensações, num terceiro momento, sentimentos. E aí que ele diz que no ápice do sentimento está o amor. Como ele diz, esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente
todas as aspirações e revelações sobre-humanas. E conclui: a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Quer dizer que a lei do amor nos une a todos, né? Funde todos os seres no mesmo aspecto insolúvel e harmônico, extinguindo as misérias humanas. Isso é muito bonito que Lázaro traz. E, inspirada por Lázaro, Joana de Ângeles, no compilado do livro Elucidações Psicológicas à Luz da Doutrina Espírita, Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo, ela nos apresenta gradações da manifestação do amor no processo evolutivo, detalhando melhor o que Lázaro trouxera para nós na instrução do capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ela diz assim, que em suas primeiras manifestações, o amor deflui do instinto de posse, no uso exclusivo do prazer egoísta. Na sua expressão de primarismo, ele é todo sensação impetuosa, na qual a satisfação dos instintos torna-se meta a alcançar. Veja bem, nós então, no primarismo, lá nas faixas da retaguarda, nós tivemos por meta saciar exclusivamente os nossos desejos, né? E, como diz, no atual estágio evolutivo aqui no orbe, nós temos, infelizmente, ainda muitas criaturas que querem exclusivamente saciar os seus próprios interesses. Mas, na lei evolutiva, Joana de Ângeles traz para nós que nós vamos paulatinamente elegendo novas formas de felicidade. E isso vai permitindo que a gente saia do processo que ela define muito bem, que é o processo do vai e vem, do gozo, cansaço, do prazer, arrependimento, da satisfação, frustração, que para ela é um incessante tormento. Então veja bem, o vai e vem do gozo, cansaço, do prazer, arrependimento, da satisfação, frustração. E, com tudo isso, algumas circunstâncias, e ela lista para nós duas delas, propelem para o avanço iluminativo de cada um de nós. Ela diz que ao considerarmos novas formas de bem-estar, como, por exemplo, amizade por aqueles que estão à nossa volta, compartilhando mais de perto a experiência terrestre, né? O serviço fraternal que passamos a aninhar no imo do nosso coração, e através da disciplina nós passamos a desenvolvê-lo, né? E o interesse comunitário, quando passamos a nos interessar pelos problemas, pela resolução deles, né? Esses problemas coletivos do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, os problemas graves que são postos para toda a humanidade no orbe, enfim, cultivando essas novas formas, como ela diz, de bem-estar, nós vamos desativando aquele processo anterior. E um segundo importantíssimo instrumento propiciador que ela lista é a nossa bendita reencarnação, porque através dela nós vamos cultivando os princípios morais
e as transmutações pessoais intransferíveis, aquelas que vamos fazendo ao longo das reencarnações, nas existências aqui no orbe, e que elas são intransferíveis, porque dependem exclusivamente do nosso próprio esforço. Então, nesse estado que ela considera de um estado medial, robustecem-se os impulsos da nossa própria elevação. E, por fim, ela diz-nos que a criatura entra na fase superior do amor, né, que é assinalada, vejam bem, pela paz íntima, que não necessita mais de retribuição e nem se entorpece com a ingratidão. E em resumo de toda essa colocação das gradações, da evolução do amor-caridade, à medida que a criatura, pelo processo reencarnatório, vai galgando os patamares evolutivos, e nessa linha da evolução rumo à perfeição relativa, ela vai fazendo com que cada um de nós se aproxima mais do amor crístico, aquele preceituado por Jesus lá nos versículos finais do capítulo 5º do Evangelho segundo Mateus, que citamos agora há pouco, né? E então vejam a síntese que Joana de Ângeles nos faz. Nas faixas iniciais, o ser em desenvolvimento pede socorro, enquanto afirma que oferece. Ele deseja receber, embora aparente contribuir. Quer satisfazer-se sempre, não obstante dê a impressão de agradar. Então, é sempre aquele movimento. O mote principal é saciar os seus desejos, as suas vontades, aquilo que vai no seu imo, embora tente demonstrar que está também fazendo um investimento, vamos dizer assim, no semelhante, mas o objetivo principal é saciar os seus próprios interesses. Mas o ser trabalhado pela consciência, em determinado momento torna-se equânime, ou seja, ele passa a dar e receber, ele espraia-se e recolhe, e vai permutando. Olha que interessante como Joana coloca: o ser dá e recebe, espraia-se e recolhe, mas vai o tempo todo permutando sentimentos. E por fim, alcança o que ela chama de plenitude criadora, esquecendo-se de si mesmo para atender, iluminar e seguir adiante. Então, na faixa mais sublimada da evolução, do amor-caridade, a criatura atende a todos indistintamente à sua volta, ilumina o ambiente onde esteja e passa adiante. Então, voltando aqui nesse ponto da nossa exposição, a frase síntese de Kardec, a de que o nosso grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor que devotamos ao próximo. E nós sabemos, tivemos aqui no orbe, tivemos e temos ainda contemporâneos que são campeões do amor ao próximo, e muitos deles, a maioria, acreditamos, agindo de forma anônima, né? Mas nós pensamos aqui em ilustrar
a nossa exposição com seres paradigmáticos que percorreram grande extensão evolutiva rumo à perfeição relativa destinada a todos nós, né, seres em evolução. E que são essas personagens aquelas apresentadas por Emmanuel em seus romances, mormente criaturas femininas. Né? Nós temos no seu primeiro romance, há 2000 anos, a figura extraordinária de Lívia, né? Mulher do próprio Emmanuel, encarnado naquela época, o Publius Lentulus. E ela, após a cura da sua filha Flávia, devotou toda a sua existência ao Cristo, né? E a sua doutrina, dando testemunho de sua morte no circo em Roma. Né? Temos a figura também extraordinária de Abigail, no livro Paulo Estevo, que sustentou Saulo o tempo todo enquanto encarnada, mas principalmente junto com o seu irmão Gesiel, o sustentou na segunda fase da sua existência, aquela em que ele assumiu o nome de Paulo após a visão de Jesus no caminho de Damasco. E a partir dessa segunda fase, ela o sustentou o tempo todo no plano espiritual, né? Como dizemos, junto com seu irmão Gesiel, médio do Cristo, que inspirou todas as cartas paulinas. Né? Nós temos também em Ave Cristo o personagem Quinto Varro, né? Que sacrifica-se, imola-se para resgatar da sombra o seu filho Tassiano, que é, como sabemos, o Naldinho, o Arnaldo Rocha, como carinhosamente o chamava Chico Xavier, né? Que desposou nessa sua última encarnação uma outra campeã do amor-caridade, a nossa querida Meimei. Temos também a criatura extraordinária no seu estágio evolutivo, que é Alcione, no livro Renúncia. Mas o que gostaríamos mesmo é destacar uma outra personagem que, por tanto amar e se dedicar no dever aos semelhantes, está muito à frente de nós nessa escala evolutiva rumo à perfeição relativa, que é a nossa querida Célia, do livro 50 anos depois, que, prosseguindo para o alvo, esqueceu-se de si mesma, avançando para diante de si, para lembrarmos e citarmos o nosso querido Paulo de Tarso. Né? Então, a diáfana Célia, no romance 50 anos depois, ela que era a neta de Quineio Lúcius, que não é ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido Neio Lúcio, de Jesus no Lar. Ela amou incondicionalmente, criou e alimentou crianças alheias sob calúnias perversas, foi renegada pelo pai e expulsa do próprio lar, mas trabalhou anonimamente na comunidade cristã do mosteiro dirigido por Epifânio em Alexandria, e que, por não permitir aí a entrada de mulheres, obrigou a Célia a se transmudar em Irmão Marinho, onde passou a trabalhar anonimamente em seu horto, devotada aos irmãos do Calvário, educando e evangelizando as crianças desvalidas da comunidade.
E o que é interessante é que Emmanuel, no um prefácio de 50 anos depois, ele diz que Célia entendeu e aplicou todas as lições do Divino Mestre. Olha que interessante essa colocação de Emmanuel. Célia entendeu e aplicou todas as lições do Mestre. Então, isso fica como um recado para nós. Mais do que estudar, entender, né, os preceitos evangélicos de Jesus, nós precisamos aplicá-los em nossa vida diária. É isso que nos alerta, né, Emmanuel nesse prefácio. Bom, mas para concluirmos, gostaríamos de trazer aqui alguns trechos de um texto de Rumo Certo, né, dele, né, sempre ele, o campeão, vamos dizer assim, da obra subsidiária nas análises do Evangelho, Emmanuel. Esse texto de Rumo Certo que vamos trazer aqui para refletir alguns parágrafos com vocês, tem por um título muito importante para atentarmos aqui nessa exposição: imperfeitos, mas úteis. Então, na escala evolutiva, né, tendo por fato de que todos nós ainda não atingimos a perfeição relativa a nós destinada, então todos somos imperfeitos, mas temos a obrigação de sermos úteis. Isso é muito importante. E aí, nós partindo, né, daquela premissa kardeciana de que o nosso grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor que devotamos ao próximo, né? Nós podemos fazer essa leitura de Emmanuel, que ele coloca-se de uma forma que fixa-se muito claramente em nossa mente. Ele fala que, primeiramente, precisamos tomar lugar na caravana de serviço, consagrando alma e tempo ao concurso que lhe possamos prestar. Então, precisamos tomar assento na caravana de serviço, consagrando alma e tempo ao concurso que lhe possamos prestar. E sustentando, diz ele, né, o devido respeito aos missionários de cúpula no levantamento do mundo melhor, precisamos abraçar com alegria os nossos deveres nos alicerces, né, na base. Então, precisamos adentrar a caravana do serviço, devotar alma e tempo no serviço ao bem, situados no alicerce, na base, dando conta do recado na extensão dos valores que nós já que nós já tivemos como conquista evolutiva, né? E ele continua, coloca para nós que, no entanto, para que a gente possa se desincumbir das próprias obrigações, nós não podemos requisitar nomeações particulares, que nós precisamos sim apresentar no campo das boas obras e começar fazendo algo em favor de alguém. Olha que situação lapidar trazida pelo nosso querido Emmanuel.
Nós precisamos nos colocar no campo das boas obras e começar fazendo algo em favor de alguém. Então, a vida compartilhada exige que nós sejamos úteis, que nós estejamos colocados no campo das boas obras, fazendo algo em favor do semelhante. Olha que brilhante essa síntese. E aí, após ela, ele faz essa beleza de síntese, que todos nós, espíritos em evolução no planeta, somos ainda imperfeitos, mas úteis. E ele, então, arremata: é certo que não nos é lícito alardear virtudes que ainda não temos, e nem fantasiar talentos que nos achamos ainda muito longe de conquistar. Mas todos somos chamados a contribuir no bem geral. Todos somos chamados a contribuir no bem geral, porquanto, assim como o minério bruto se separa da ganga ao calor da alta tensão, de modo a converter-se em coluna da civilização e nervo do progresso, olha como ele arremata aqui, como dissemos antes, também nossa alma, depurada na forja acesa do serviço ao próximo, transforma-se a pouco e pouco em veículo do amor e canal da sublimação. Então, olha essa síntese como pode servir de fecho a nossa exposição de hoje, né? Nessa jornada evolutiva rumo à perfeição relativa destinada a toda a humanidade, nossa alma vai se depurando na forja acesa do serviço ao próximo. Forja acesa do serviço ao próximo. E, sendo assim, ela transforma-se a pouco e pouco em veículo do amor e canal da sublimação, que é o objetivo, né, da vida compartilhada e daquele recado que cada um de nós tem que dar, né, na evolução coletiva da humanidade. A todos vocês, nosso muito obrigado.